azul. O branco também? Tá. Branco não, dourado. Instagram e Facebook, tá? Tá. Tem que abrir no Instagram? No Instagram já tô. Tá? A videocolonoscopia vai estudar o intestino grosso e consegue também entrar no comecinho do intestino fino, que também é chamado de ilho terminal. Então, a palavra colonoscopia vem do estudo do cólon, tá? Que é o intestino grosso. Tá. E quando você vai fazer esse exame, Naú, você tem algum preparo? O paciente precisa tomar alguma coisa, contraste, medicação? Sim, para fazer a videocolonoscopia, a gente tem um preparo do cólon, tá? Você vai tomar alguns laxantes para você poder limpar todo o intestino, tá? Para a gente poder ver a mucosa do intestino, que é o importante. Agora, contraste, algumas outras coisas, assim, alguma outra medicação que não seja para limpeza do intestino grosso, para você evacuar todas as fezes, tá? E a gente ter acesso à mucosa do cólon, não tem nada de contraste, de outros medicamentos, não. É lógico que vai ter a sedação, tá? O exame de colonoscopia, o pessoal fica com muito medo, tá? É lógico que depende do lugar onde a pessoa vai fazer e que sedação que o colega médico vai usar,
tá? Aqui no nosso serviço, no SEDEC, tá? Podem ficar tranquilos que vocês não sentirão nada no momento do exame, no ato do exame. Agora, o preparo, eu não vou ser, assim, vou deixar de falar para vocês que um preparo é um pouco chato, é incômodo, tá? Porque você tem que tomar os laxantes, tem que tomar bastante líquido para você poder limpar o intestino, a luz do intestino, para quando eu passar com o aparelho, estiver caminhando por dentro da luz do colo, eu poder ter acesso às patologias que eu poderei fazer diagnóstico. Muito bom. Olha, você sabe que nós já temos aqui, ó, 11 pessoas nos assistindo e temos muitos parabéns. Você está amparado por um ótimo cirurgião, muito carinho por essa pessoa. Assim, todo mundo muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado Você faz muito pelos sucesso. agradecimentos, pelos elogios, tá? Eu fico muito feliz de ter esse carinho e esse reconhecimento pela população que está nos assistindo aí, tá? Olha, gente, eu tenho uma pergunta aqui que é um pouco capciosa. Naomi fala, quando a pessoa tem um tipo de câncer, né, o câncer coloretal, é isso? Isto. Esse é o principal exame para ser feito de controle desse problema? Como que é? Quais são os sintomas que a pessoa tem que estar tendo para que a gente possa Então, fazer? o câncer coloretal, na verdade, você começa às vezes com alteração do ritmo intestinal. O que seria essa alteração do ritmo intestinal? Você tem teu ritmo intestinal todo dia, ou dia sim, dia não. De repente, você começa a ter períodos de diarreia, onde o intestino solta, com períodos de obstipação, onde o intestino tranca, tá? Essa alteração do ritmo intestinal é um indício, um alarme, tá? Pode ser de um câncer coloretal. É lógico que existem outras patologias também. Por exemplo, a colite dá alteração do ritmo intestinal também, tá? Se você evacuar sangue, não é normal evacuar sangue vivo. Então, se você evacuar sangue, pode ser uma colite, pode ser uma doença diverticular, pode ser uma hemorroida interna, tá? Mas chama atenção porque não é normal evacuar sangue. Então, toda vez que você evacuar sangue, a gente tem que investigar. Pode ser um pólipo, tá? Um pólipo grande, ainda benigno, porque todo pólipo é uma lesão pré-maligna. Todo câncer de colo começou com uma lesão polipoide, que se você pegar no começo, você retira essa lesão por via endoscópica, tá? E você está evitando de ter um câncer coloretal. O câncer coloretal não tem idade específica, é lógico que é mais comum em pacientes de uma idade de 40 anos para frente, mas nada é impossível de jovens ter câncer coloretal. Eu já fiz diagnóstico de câncer coloretal em paciente com 16 anos, tá? Não é o comum, não é o habitual, mas medicina tem essas nuances, vamos dizer assim. Não, você me falou há pouco que não são todos os profissionais que são capacitados para fazer esse tipo de exame, né? Tem profissionais que já são formados, né, como você, que tem experiência, e tem profissionais que fazem aí não sei, foi isso mesmo, um curso de 2, 3, 4 meses e faz o exame. Conta pra gente qual é a importância de se ter um profissional gabaritado para que realmente o exame seja bem feito, qual é a competência para que isso aconteça, Naú? Sim, Isso é importante. na verdade, eu sou preceptor, sou professor de outros médicos na cidade de Presidente Prudente, onde eu ensino outros profissionais a fazerem endoscopia. A residência de endoscopia tem que ter de pré-requisito ou 2 anos de cirurgia geral ou 2 anos de clínica médica, para depois você prestar a prova para se candidatar ao curso de endoscopia digestiva, tá? Então, eu sou um dos professores, certo? Eu tenho 30 anos já no mercado e sou professor do serviço de endoscopia de Presidente Prudente, do Hospital Regional, tá? Onde lá é um centro de formação da SOBED,
Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. É super importante você saber quem você está procurando para fazer o teu exame, porque existem profissionais com RQE. O que significa o RQE? Registro de Qualificação de Especialista. Tá? E tem profissionais que não têm esse RQE. Às vezes fazem uns cursos de 3, 4 meses e estão no mercado como agente, tá? Que tem a residência, que tem a titulação, tá? Então, qual a importância disso aí? Primeiro, que a gente que fez toda essa formação, é lógico que tem um feeling melhor para detectar algumas patologias, tá? Enquanto que esses profissionais que não têm RQE, muitas vezes pode passar patologias batidas e o colega não vê durante a videocolonoscopia. Então, o leigo, a pessoa leiga, a pessoa que está procurando o exame de colonoscopia, muitas vezes vai atrás do preço do exame e não da formação do colega médico. Muitas vezes não sabe, tá? Mas nas redes sociais hoje em dia está fácil de saber. O meu Instagram, SEDEC, Dr. Naú, tá? Tem lá o número do meu RQE, Registro de Qualificação de Especialista, do CRM, tá? Então, quem tem este RQE, você pode ficar tranquila que provavelmente, assim, com certeza, vai estar habilitado a fazer o teu exame, onde ele com certeza vai detectar as patologias mais comuns, onde alguém que só fez um estágio possa passar batido alguma patologia e não fazer diagnóstico. Pode passar batido um pólipo, pode passar batido uma alteração da mucosa muito inicial, onde às vezes é um câncer in situ, que a gente chama, um câncer no começo, tá? Por alteração da coloração, da vascularização, isso pode passar batido. E é lógico também que é muito importante a aparelhagem que o colega tem, tá? Hoje em dia a gente já tem a cromoscopia digital, nós temos a magnificação da mucosa, tá? Que aqui em Rancharia a gente dispõe desses aparelhos, o meu serviço dispõe da magnificação, dispõe da cromoscopia digital, e agora eu estive, questão de 15 dias atrás, ou uma semana atrás, no Gastrão, em São Paulo, tá? Que é o Congresso de Gastroenterologia e Endoscopia, Congresso Internacional, patrocinado pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, onde está sendo lançado, já foi lançado um protótipo de um aparelho que vai conter também me fugiu até a memória agora, porque é uma coisa muito recente, muito moderna, tá? Onde ele vai conseguir detectar, mesmo que a gente passe batido, ele vai conseguir sozinho detectar isso aí, sozinho, tá? Você pode passar por um pólipo e você como se fosse um passou scanner. isso, passou desapercebido, ele vai apitar e vai avisar a gente. Essa magnificação que você diz, você consegue enxergar o tecido de uma forma maior. Isso. Né? O que acontece? Quando eu chego na frente de um pólipo, eu aplico a magnificação e aplico a cromoscopia, ele vai me mostrar a superfície do pólipo, aí eu posso ter, assim, quase que certeza que esse pólipo é maligno ou benigno. Sem precisar fazer aquele exame Sem laboratório. precisar, exatamente, tá? Então aí, com essa magnificação, eu posso, assim, tomar algumas condutas onde eu posso te dizer, este pólipo eu posso tirar por colonoscopia, que eu vou conseguir tirar com uma margem de segurança livre, tá? Certo. Sem ter patologia na base, sem deixar resto de lesão, onde pode desenvolver no futuro um câncer de cólon, tá? Então, a magnificação me ajuda nisso. Se já tem infiltração da mucosa ou não. Se já tiver infiltração da mucosa, o máximo que eu posso fazer é biopsiar esse pólipo e aí o tratamento vai ser cirúrgico. Por quê? Para não ficar resquício de lesão na mucosa do cólon. Ô, Naú, então, deixa eu ver. A pessoa liga, marca, né, com você o exame lá no SEDEC, lá no HMR, o pessoal aqui no hospital
de rancharia, que está muito bem servido desse serviço. Eu particularmente acho maravilhoso isso para a gente, na região, da cidade. Marca com você. Aí a pessoa toma lá o preparo. E após esse preparo, o exame, e após o exame a pessoa vai para casa. Entre chegar lá, marcar para fazer o exame, até ele se recuperar, quanto tempo leva? Tipo, que horas que ele vai estar bem, tomou o remédio às 8, para poder voltar às suas atividades normais, dorme um pouquinho mais, como que é? Um Isso. sedativo? A sedação, na verdade, então, você pode usar algumas drogas para fazer a sedação. Certo. Hoje em dia, o que tem de melhor aí, que dá uma sedação melhor, um conforto melhor para o paciente, na verdade, o Propofol, tá? O Propofol, ele é bem fugaz, a meia-vida da droga. O que acontece? Você entra num plano de sedação, não é anestesia geral. O pessoal tem, assim, o medo, o preconceito, às vezes, que é uma anestesia, tá? Na verdade, é uma sedação, que é um tipo de anestesia mais superficial. Então, a gente usa o Propofol, usa normalmente um analgésico também junto, que é o fentanil, para você não ter dor durante o exame. Você dá uma dormidinha, tá? Essa dormidinha para vocês parece rápido, mas o exame dura em torno, se for um exame assim, normal, sem nenhuma um procedimento, nenhuma intercorrência, dura em torno de 20, 25 minutos. É lógico que se tiver uma polipectomia, tá? Aí vai demorar um pouquinho mais, porque aí a gente vai ter que fazer algum procedimento para tirar o pólipo, e aí se estende um pouquinho mais. O paciente, acabando o exame, ele já acorda na própria sala de exame, tá? Aí ele vai para uma RPA, que é uma recuperação pós-anestesia, uma recuperação pós-sedação, tá? Como este Propofol ele é bem fugaz, ele faz com que o paciente entre num plano de sedação rápido, mas ele também é metabolizado super rápido e a pessoa acorda rápido. Mesmo a pessoa estando conversando, consciente, ele tira algumas. Você deixa de ter algumas noções de espaço, de tempo, de dirigir. Você não pode voltar para casa dirigindo. Então, sempre tem que ter alguém com você que dirija para poder voltar para casa. Você não pode voltar dirigindo, tá? Agora, aí vai da metabolização de cada organismo. Tem gente que volta super rápido, tá? E tem gente que demora um pouquinho mais, tá? Aí depende. Por exemplo, um renal crônico, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais para voltar, porque o rim dele não metaboliza droga tão rápido quanto uma pessoa normal. Um paciente de idade demora um pouquinho mais do que uma pessoa mais jovem, tá? Então aí depende de cada um, mas assim, vamos pôr normalmente 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 1 hora e meia do término do exame, você já está nas suas atividades normais, com tudo normal, fazendo tudo normal. Certo. E qual que é a idade, Naô, que você tem experiência, que você encontrou, tipo, um paciente jovem, adulto, idoso, qual que é a idade que mais se encontra em problemas no colo retal? Então, aí a medicina Qual que é a estatística? Estatística assim, tem muito jovem, o adulto jovem, o que é o adulto jovem? Dos 16 aos 25, é muito comum você apresentar, muito comum não, é mais fácil você apresentar uma patologia chamada doença de Crohn. Como que o paciente vai perceber essa doença de Crohn? Ele começa a ter uma diarreia, aí essa diarreia demora uma semana, às vezes a paciente acha que é uma virose, que comeu algo estragado, porém essa diarreia persiste. 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, paciente com diarreia. A diarreia, toda diarreia é autolimitada. Se ela, em uma semana, 10 dias, não se resolver, aí tem que fazer uma colonoscopia para a gente poder tá fazendo um diagnóstico e estar tratando corretamente. Pode ser uma colite, pode ser uma
alguma doença inflamatória do cólon, alguma doença inflamatória do ilho terminal. Não só a doença de Crohn. A doença de Crohn é a mais comum. Mas temos também a tuberculose intestinal. O pessoal acha que tuberculose só tem no pulmão. E não. A gente tem tuberculose intestinal, a gente pode ter tuberculose renal, a gente pode ter, que a mais comum é a tuberculose pulmonar. Mas a gente pode ter outras patologias no intestino que causam essa diarreia também, tá? E qual a idade mais comum para isso acontecer? Adulto jovem, dos 16 aos 25 anos. Então, quer dizer, se tiver uma diarreia esquisita que não passa nunca, umas semanas, já pode correr. Tem que investigar com uma colonoscopia. Isso é mandatório em qualquer lugar do mundo. Não, eu tenho visto, não sei se você tem conhecimento, que a medicina integrativa hoje, ela atua usando lactobacilos. Né? Quando que a gente pode usar esse tipo de medicamento? Não é um medicamento, né? É uma maneira de deixar a flora intestinal mais adequada. Então, normalmente você procura um médico, tá? Se não melhora, você pode até entrar com lactobacilos, tá? Para ver se dá uma revigorada, uma melhorada nessa tua flora intestinal, para você não falar que é tão invasivo logo de cara, tá? Em não melhorando, tem que investigar. Sim. Algo de errado tem. Certo. Ó, nós temos aqui, deixa eu falar aqui, tem muita gente que é fã seu, hein? A Maria Cecília Camargo, boa noite. Fico muito feliz por ter todas essas informações pelo Dr. Naú. Obrigada, Maria Cecília. O Bruno Henrique Santos Peixoto fez um joinha. A Sueli Alves, Deus continue te capacitando, doutor. Que maravilha, muito feliz. Olha só. E a Márcia Rodrigues, parabéns, doutor Naú, excelente profissional. Ô, gente, muito obrigada, né, pelos nossos... Obrigado pelos elogios, pelos cumprimentos. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um pequeno intervalo para contar para vocês que o nosso programa ele está sendo patrocinado pelo Pilates da Carla Corsi, que é uma menina formada em enfermagem e é formada também em fisioterapia. Ela esteve aqui no nosso programa e mostrou a capacidade dela em lidar com a terceira idade. Então, muito obrigada, Carla, por patrocinar o nosso programa. Valeu, amiga. Muito obrigada. Tem umas perguntinhas aqui, a Sueli Alves me falou, eu particularmente tinha muito medo de fazer colonoscopia. Não senti nada, graças a Deus. Foi muito bem assistida pelo Dr. Naú e equipe. Ó. A Odilene mandou um abraço, boa noite, ótimo profissional, confio nele para tudo. Obrigado, Odilene. Obrigado, como chama a outra moça? A outra, Sueli Alves. A Sueli Alves. Obrigado pelos elogios, Sueli. A Val Paz dorme até que sonha. O remedinho, sabe, gente? Preparo, dorme tanto que até sonha. Adoro escutar os sonhos dos pacientes. Ah, sou secretária. Obrigada. E, deixa eu ver, o Magno, top. Amamos você, Dr. Naú, Aline. Gente, ó, esse aqui é o profissional que mais tem perguntas, mais tem congratulações. Muito obrigada, viu, pessoal? A gente precisa curtir, compartilhar, para que Rancharia tenha esse costume de aprender, de gostar de participar de um programa de saúde. É muito importante para todos nós, né? A saúde é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida de maneira disciplinar, de uma maneira que a gente não tenha nenhuma surpresa, não é, doutor? Com certeza. Por isso que é a importância do... Eu acho que saúde é tudo. A gente, não tendo saúde, você pode ter o que tiver, o dinheiro que tiver, você não consegue ir a lugar nenhum. O importante é a gente ter saúde. Não, tem alguma intercorrência durante o exame? Você já teve algum caso de ter que precisar parar o exame? Por conta Pode de ter intercorrências. Você pode, por exemplo, quando a gente vai fazer uma polipectomia, tá? Uma das complicações da polipectomia é perfuração. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Aqui em Rancharia não, nem Presidente Prudente também não. Mas a gente tem alguns aparatos que a gente pode fazer para diminuir isso aí, tá? Isso tudo a gente faz aqui em Rancharia, podem ficar tranquilos. A gente vai cortar o pólipo com bisturi elétrico para não sangrar.
Depois desse corte feito na mucosa, se eu, como profissional, achar que devo dar uma costurada lá dentro, vamos falar assim para vocês poderem entender, tá? A gente faz uma sutura, o termo médico é sutura. Para vocês leigos entenderem, a gente vai falar então, a gente vai dar um ponto lá dentro, vai dar uma costurada. Existem dispositivos, tá? Que são os hemoclips, onde a gente liga, costura, diminui a chance da gente ter uma intercorrência, uma perfuração do cólon, por exemplo, tá? Agora, por estar fazendo a colonoscopia, eu nunca tive problema de ter que parar, tá? E não conseguir. O que pode acontecer é ter uma anatomia diferente também do cólon, onde você tem uma angulação. Às vezes o paciente, principalmente mulheres, fizeram esterectomia, tiraram o útero, tá? Aí você tem uma aderência interna lá dentro. Faz uma angulação na luz do cólon, onde você não consegue passar com o aparelho. Se você tentar passar, você pode perfurar o cólon. E aí é uma iatrogenia. Então, quando a gente não consegue, o que é uma iatrogenia? É um erro médico. Aí, quando a gente não consegue passar essa curva, não adianta a gente forçar. Aí a gente opta por outros métodos diagnósticos, tá? Que não vão ter às vezes não vai ter a mesma eficácia, que é a colono. Por exemplo, você pode pedir uma tomografia, mas se o paciente tiver uma lesão acima dessa angulação, ele vai ter que biopsiar isso aí para a gente saber se é uma doença benigna ou se é uma doença maligna. Então, aí, de qualquer forma, aí você tem que chegar, sentar e explicar para o paciente. Olha, tudo que é explicado, essa relação médico-paciente é super importante, tá? Você tem uma lesão acima dessa angulação, nós vamos ter que passar isso aí. Então, assim, vai ter um risco maior, pode perfurar, mas a gente vai ter que chegar lá para biopsiar. Porque, de qualquer forma, você vai ter que operar, você vai ter que tirar. Seja benigna ou seja maligna, porque se for benigna, vai evoluir para um câncer. Isso não sou eu que digo, isso é os trabalhos em medicina que mostram para a gente. Certo. Ô, Naú, essa alternativa de um outro exame que você falou, qual seria ele? Tipo, você não consegue fazer a colonoscopia, mesmo que não seja tão eficaz, tão fácil de ver o problema. Qual seria esse outro exame que você faria? Então, hoje em dia a gente faz a tomografia, tá? Tomo com contraste, tá? Certo. Que vai ajudar a gente a controlar uma doença diverticular. Por exemplo, se você tiver com uma diverticulite, o ultrassom até vê, mas a tomografia é o exame padrão ouro, é o exame de excelência para a gente acompanhar a doença diverticular com complicação. Exemplo, uma perfuração onde está vazando fezes dentro da cavidade abdominal. Às vezes você pode tratar clinicamente e às vezes você tem que entrar e intervir cirurgicamente. Então, isso que vai mostrar bem para a gente é uma tomografia de pelve ou uma tomografia de abdômen total com contraste. Essa é a alternativa à Essa é a colonoscopia. alternativa, Certo. E o que significam os exames? Quais são os resultados deles? Tipo, o que vem escrito? Você está com CA? É isso ou não? Como é que você consegue deixar isso claro para o paciente? Na Porque hoje eu colono sei- ou o quê? Na colono. Na colonoscopia, eu vou ver uma lesão ulcerada ou uma lesão vegetante, tá? Onde tem os bordos indefinidos, mal delimitados, tá? Certo. Aí, normalmente, eu biopsio, o que eu, com experiência de tempos, de 30 anos fazendo exames, se eu olhar para uma lesão, aplicando a cromoscopia e aplicando a magnificação, eu quase que posso jurar que se é um adenocarcinoma, que é um tumor maligno do intestino, ou não. Mas o que vai dar certeza, o que vai dar diagnóstico de certeza para mim é a biópsia, que vai para estudo anatomopatológico ou histopatológico. Esse histopatológico vai voltar com esse nome, adenocarcinoma de cólon. Aí é uma lesão maligna, tá? Agora, pode vir também com adenoma
túbulo viloso de baixo, de moderado ou de alto grau de atipia. O adenoma túbulo viloso, se não tiver o carcino, o adenoma é uma lesão benigna, tá? O adenoma túbulo viloso, eu posso tirar ele por endoscopia e se vier no anato patológico, adenoma túbulo viloso, pode vir com alto grau de atipia, com margem cirúrgica livre, você está curado, você está tratado, tá? Eu tirei toda a lesão e a margem cirúrgica do pedículo do pólipo, tá? Está com margem cirúrgica livre, não tem nenhuma lesão, não tem nada. Então aí eu fico tranquilo, tranquilizo o paciente, tá? Onde ele foi tratado por via endoscópica, por via colonoscópica. E você sutura depois que você tira esse tecido? A gente não sutura com fio. Existem dispositivos, tá? Legal. Dispositivos próprios que chamam-se hemoclips, onde você coloca e você grampeia lá dentro a mucosa para não ter perigo de perfurar e ficar vazando cocô para dentro da cavidade. Entendi. Então, tudo isso o paciente só vai saber a hora que você estiver fazendo o exame, depois que acontecer. Só depois do exame. É esse que é importante. Então, porque assim, normalmente você pede um exame diagnóstico. Certo. Você pode ter um exame normal, até o ilho terminal, tá? E você pode ter os dissabores de achar uma colite, onde aumenta a chance de você desenvolver um tumor de cólon. Você pode ter uma doença diverticular dos cólons, onde para a doença diverticular praticamente não tem medicação. Você tem uma orientação alimentar, tá? Você pode ter vários pólipos, vários tipos de pólipo, tá? Que existem umas classificações especiais, onde assim, não tem por que eu colocar aqui para vocês, é mais de médico para médico, tá? Existem algumas classificações, por exemplo, classificação de Kudo, tá? Foi um japonês que desenvolveu para o mundo inteiro falar a mesma língua. Então, se eu colocar que você tem uma classificação Kudo tipo 3L, 3S, você aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na China, todo mundo vai saber o que é um Kudo 3S, 3L, tá? Se eu posso tratar por via colonoscópica, se eu não posso tratar por via colonoscópica, se eu já tenho que indicar uma cirurgia de imediato, de urgência. Não de urgência, porque de urgência teria que ser operado na hora. Não, dá para você esperar a biópsia, um indicativo de cirurgia. Aguarda-se a biópsia e aí você procura um oncologista, um cirurgião do aparelho digestivo ou um coloproctologista para você sofrer essa intervenção cirúrgica. Parabéns, doutor. Fico muito feliz. Olha, você não imagina. Olha, tem uma mocinha aqui, Lara, conhece Lara Dyer? Sim. Ela está aqui. Parabéns, doutor Naú, pela competência e excelente serviço que tem em nosso hospital. Eu concordo plenamente com ela. O Ney Camilo, Valdinei Camilo, doutor Naú, muito especial mesmo para nós. Ó, seus pacientes. Obrigado, Valdinei. Vai chorar hoje, hein? Não, hoje não. Hoje eu estou tranquilo. O Zé Gargantini, amigo e médico, muito atencioso e querido por todos nós. Deus abençoe. Obrigado, Valdinei. A Odete, médico que admiro muito. Suas mãos são abençoadas. Lucilene Lima. Adrica Macedo, que privilégio ter uma explicação assim. Gente, por isso que eu sempre digo, participem do nosso programa, curtam, compartilhem, para que as informações tão precisas, né? É como se fosse uma consulta que você pergunta tudo que você quer e mais um pouco, porque ele está aqui ao vivo e a cores para elucidar o que a gente quer saber. Isso é muito importante. Um profissional da cidade, um profissional capacitado e que tem uma vasta experiência. São 30 anos, né, Naú? 30 anos da minha vida fazendo endoscopia, operando, fazendo colonoscopia e já há uns 20. Na verdade, eu faço parte do serviço de endoscopia do HR desde que o HR abriu, praticamente, desde que eu voltei de São Paulo. E depois de um tempo, a gente, lá do serviço de endoscopia do HR, viu que havia necessidade da gente passar os conhecimentos da gente para outros profissionais.
tentar formar outros profissionais, tentar capacitar outros profissionais. Para quê? Para que tenha-se um bom serviço no interior também, mesmo de São Paulo, mesmo das grandes cidades, mesmo das grandes capitais. Porque eu acho que assim, ficar restrito só a as grandes capitais, as grandes cidades, aí o interior estaria sendo lesado, entendeu? Tá? Então, assim, é importante que tenha bons profissionais lá no interior da Bahia, é importante que tenha bons profissionais lá no Mato Grosso do Sul. É lógico que essa moçada nova não quer sair do eixo sul aqui, vamos falar. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O pessoal quer ficar mais por aqui, entendeu? Não querem se aventurar a ir para o Pará, para ir para Mato Grosso, para ir para outros estados longínquos, tá? Mas acho que quando você vai, você tem que ir com uma boa formação. Não com cursinhos de 3, 4 meses. Vá com uma residência médica, com RQE, uma vasta experiência. São 2 anos com a gente, onde a gente vai mostrando e dando o pulo do gato para esses novos colegas profissionais. Vão com aparelhagem boa, para difundir também um bom serviço em outras localidades, em outros lugares longínquos, que não aqui do eixo Rio-Sul, vamos dizer, de São Paulo, do Paraná, onde tem grandes escolas, boas escolas, tá? Do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, hoje já tem bastante, a gente vê nesses congressos que a gente vai, já tem bastante profissionais com registro de qualificação de especialista, onde vão e também desenvolvem a sua medicina, a sua colonoscopia. Eu tenho colegas da residência, onde eu encontrei no congresso agora em São Paulo, que é muito bom que a gente troque experiências do Pará, da Paraíba, tá? Que foram para lá, como eu vim para o interior de São Paulo, eles foram para a cidade deles, lá para o interior do Pará, para o interior da Paraíba, levando e difundindo a mesma formação que eu tive, tá? Olha só. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelos telespectadores, pela audiência, que foi maravilhosa, excelente, né, Andressa? E a gente está quase terminando o nosso programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e nos ajudasse aí a divulgar a importância de se viver bem, né? Para passar essa vida de uma maneira mais tranquila e a saúde em ordem, fica tudo mais fácil. A colonoscopia é um exame tranquilo, então, só isso que eu queria deixar para vocês. Rápido. O incômodo, e não tem como esconder, é o preparo. O preparo realmente é incômodo, tá? Mas é uma coisa que, assim, se você pega um pólipo no começo, é muito mais tranquilo do que você tratar já um tumor, onde às vezes já tem metástase em fígado, e você já não consegue mais fazer uma cirurgia curativa, e sim uma cirurgia paliativa, tá? Então é importante você fazer colonoscopia, tá? Acima dos 40 anos, para um rastreamento de tumor, se tiver alguém da família, tá? É importante estar aí fazendo para estar rastreando e já assim, você ficando tranquilo que naquele momento que você fez o exame, você não tem nenhuma suspeita de um tumor, de nada, tá bom? Então o exame é tranquilo, eu acho. O que é importante é vocês saberem disso. O que mais que você tinha perguntado, Patrícia? Quais as considerações? O que você daria de conselho para quem tem um pouco de receio em relação o receio de fazer o exame, não tenham receio de fazer o exame. O exame é tranquilo, é indolor, tá? É lógico que depende aonde você fez o exame. É isso que eu estou falando. Né? E tá, por quê? Porque aí, depende do lugar que você faz, eu não sei a sedação que o colega usa, tá? Aqui em Ancharia, vocês podem ficar tranquilo,
tá? Que a gente usa uma sedação profunda, onde você não vai sentir dor. Fica tranquilo, tá? Então não tem o porquê de ter o medo de fazer o exame, tá? Às vezes a pessoa fica com medo de fazer o exame e encontrar algo, mas é melhor você encontrar algo no começo, onde você consegue se tratar, às vezes até por via colonoscópica, onde tem um pólipo, onde eu tiro o pólipo, do que você deixar passar batido, vai passando, vai passando. Quando você vai fazer o exame, aí chega um momento que tem que fazer mesmo, tá? Aí já é um tumor, já é um adenocarcinoma, tá? Aí já, muitas vezes, você já não consegue mais fazer uma cirurgia curativa, e sim uma cirurgia paliativa. Tem que acabar evoluindo depois, fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e muitas vezes você acaba não conseguindo erradicar a doença, fazer uma cirurgia curativa. Então, pessoal, não se esqueçam que saúde vale a pena. Essas são as considerações do Dr. Naú, as minhas, a de todo mundo, para viver uma vida mais tranquila, uma vida mais Saudável, saudável, tranquila, que sem você... Sem medo. sobressaltos de acontecer alguma coisa. E a melhor coisa é a prevenção. Prevenção é tudo. É tudo, sem medo, gente, porque já que a gente tem esse diagnóstico tão preciso, vamos lá, vamos se cuidar, não é? Boa noite, gente. Muito obrigada pela audiência e nos sigam sempre. E vou deixar uma dica aqui para vocês. O meu próximo convidado é muito famoso também aqui da cidade, viu? Então fiquem comigo, venham comigo para a gente estar sempre podendo apresentar uma coisa nova para vocês aqui no nosso programa Viver Bem. Ok? Boa noite. Boa noite. Naú. Muito obrigada, Agradeço querido. pelo convite. Muito explicativo. Muito obrigada. Deu bom? Acabou. Pode. Pode.